Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do meu Bookshelf Tour. A primeira parte já tá postada, eu vou deixar ela linkada aqui nesse vídeo pra você assistir antes de começar essa, ou até assistir depois também. E hoje eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui atrás de mim e uma fileira aqui na parte de cima que não dá pra ver agora, mas essas fileiras englobam romances históricos, romances contemporâneos, viagem no tempo, Dork Academia, enfim, muita coisa legal. Eu espero que vocês gostem de assistir. E sem mais demora, bora pro Bookshelf Tour de hoje. Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esses dois nichos aqui que tem livros com um fundo mais histórico e depois eu vou seguir pra essa linha aqui que também tem livros mais históricos e depois acaba terminando lá no fundo com romances mais contemporâneos. Uma coisa que eu não comentei no meu último vídeo é o fato de que geralmente eu tento, organizar a minha estante por gêneros literários. Então, os históricos, os de não ficção, os livros clássicos, etc. Mas vocês vão ver que no meio das organizações tem algumas coisas um pouquinho bagunçadas, porque muitas vezes tem algum livro que ele acaba sendo de mais de um gênero. Por exemplo, uma ficção histórica que tem uma viagem no tempo. Então, ele poderia ser uma ficção histórica, mas também seria uma fantasia. Então, eu tenho uma organização, mas ela é uma organização que ela não é tão rígida, sabe? Não sei se deu pra entender, mas é o que funciona pra mim. Vamos começar então por esse canto, que são os históricos, e aqui eles estão mais ou menos organizados por época, mas às vezes também tem algumas baguncinhas no meio. Então aqui eu tenho Galateia, da Madeleine Miller, tenho A Canção de Aquiles, nessa edição aqui, que foi a primeira edição que saiu aqui no Brasil pela Jangada, hoje tem uma edição por uma outra editora. Depois eu tenho Circe, também da Madeleine Miller, tenho Ariadne, O Silêncio das Mulheres, O Incêndio de Troia, da Marion Zimmer Bradley, que também saiu uma edição recente, 1000 Navios para Troia e O Olhar Petrificante, da Natalie Haynes. Então vocês viram que aqui tem uma parte que é meio de idade clássica. Aí nós viemos pra cá, eu tenho a trilogia de Alexandre o Grande, que é O Jovem Persa, Fogo do Céu, acho que aqui tá trocado. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Ó, pra vocês verem, eu vou encontrando as minhas próprias bagunças gravando o Bookshelf Tour pra vocês. E depois os Jogos Funerários. Essa trilogia é muito, muito boa. Se você gosta da figura de Alexandre o Grande, leia essa trilogia aqui. Depois temos Portões de Fogo, que é um romance histórico sobre os 300 de Esparta, que é muito legal. Temos aqui Cleópatra, da Natasha Solomons, que eu li ano passado, também gostei bastante. Aqui em cima eu tenho o Memórias de Adriano. Esse aqui eu li no ano passado também, é muito bom, mas é o tipo de livro para você ler e reler ao longo da sua vida, porque eu acho que ele vai adquirindo novos contornos. Depois eu sigo aqui para a coleção Os Senhores de Roma, que saiu pela Faro Editorial. Então eu tenho Augusto, Antônio e Cleópatra, César, Tibério, Calígula e o Nero e os seus herdeiros. Todas as capas são muito bonitas, elas combinam umas com as outras. Essa série aqui é bem legal. Eu li até César, falta eu ler esses três aqui. Depois eu tenho Christian Jack com O Farol Negro. Esse é um dos livros mais lindos da minha estante, um dos que eu mais gosto. E esse livro, eu não sei se você ainda encontra pra comprar, mas ele tem uma capa com textura de papiro. É bem bonito de perto, assim. É um dos que eu mais gosto. Guardo ele com muito carinho aqui na estante. Seguindo com Tutankhamon, também do Christian Jack. O Egiptólogo, que esse aqui eu comprei no Sebo há um tempo atrás. E eu comprei só pela capa, confesso pra vocês. Depois temos a quadrilogia As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. E eu tenho ainda essa edição antiga aqui, que teve uma época que esses livros eram vendidos por R$10 cada um. Não sei quem lembra aqui dessa época de ouro que nós tivemos da literatura aqui no Brasil. Hoje tem uma edição que ela é única, com todos os quatro volumes, mas eu ainda tenho essa, que ela tem as edições separadinhas. Eu li os três primeiros livros, falta ler apenas esse último aqui, que é O Prisioneiro da Árvore. Depois começamos a entrar num campo mais medieval também. Eu tenho aqui A Amante do Rei, Os Pilares da Terra, do Ken Follett, O Nome da Rosa, nessa edição perfeita, incrível, definitiva da Record. Esse é um livro que eu quero ler, mas eu quero ler ele com calma, com tempo, para poder pesquisar, ler ele direitinho. Depois temos do Eco também O Baldolino. Seguimos com Catherine, que é outro romance medieval. E aqui eu tenho 2 volumes da série Wolf Hall, só que um volume eu tenho pela Todavia e um volume eu tenho pela Record. Então, pela Todavia eu tenho o primeiro, que é Wolf Hall, e depois o segundo volume, ele saiu pela Record com um nome diferente, ó, ele saiu como o Livro de Henrique. E me falta o terceiro volume pra completar essa trilogia aqui, mas eu quero todos nessa edição aqui da Todavia pra ficarem iguais. Então, em breve eu pretendo comprar o 2 e o 3 da Todavia pra
substituir esse volume aqui, que não tá combinando, né? Depois temos o Checkmate da Rainha, que é um romance histórico sobre a Catherine Parr, que era a mulher do Henrique VIII, uma das esposas dele. Seguimos aqui com Philippa Gregory, que eu já fui muito leitora de Philippa, hoje eu não tô lendo tanto, mas ela é ótima. Eu tenho aqui O Amante da Virgem, A Rainha Domada, O Bobo da Rainha. E aqui eu tenho um livro dela que eu comprei num sebo há um tempo atrás, que se chama O Anjo Perverso. E ele é um romance do século XIX dela. Não é medieval e também não é da Era Tudor, mas eu deixo aqui juntinho, já que é da mesma autora, né? Seguimos aqui por Hamnet, Fenômeno Atual. Esse aqui eu li na época do lançamento. Depois eu tenho Dark Emilia, que é um desses livrinhos que uma vez eu comprei naquelas feirinhas de... Sabe aquelas feirinhas de shopping com livros por 10 reais? Foi essa. Depois temos Fogo Negro, que é um romance da Era Tudor, só que ele é um romance policial. Não sei se tem muita gente que conhece, mas esse autor é C.J. Sampson. Ele escreve romances policiais na Era Tudor. Depois temos O Aprendiz, de Gutenberg, que fala sobre a invenção da prensa de Gutenberg. E o Aqua Tofana, que também é um romance histórico, que fala sobre a Júlia Tofana, aquela mulher que foi acusada de ter envenenado muitas pessoas em Veneza. Foi Veneza? Não tô lembrando agora onde foi. Ah, não, foi em Roma, no século XVII. Descendo então para o próximo nicho, eu tenho aqui no fundo escondidinho um romance histórico chamado O Nascimento de Vênus. Depois eu tenho Corrida para o Abismo, que é um romance sobre Caravaggio. Depois eu tenho A Rosa Branca Rebelde, que é um romance sobre uma mulher que lutou ali na época em que os escoceses estavam tentando se libertar da Inglaterra. Puro, do Andrew Miller, que é um livro muito legal que fala sobre o desmanche do cemitério Les Innocents, lá em Paris. 1789, que é um romance sobre a Revolução Francesa. Esse aqui, The Butcher's Hook, é um livro bem legal. Ele fala sobre essa menina que ela nasce numa classe média ali de Londres, no século XVII ou XVIII, e ela é infeliz com a vida dela e ela vai, digamos, tomar alguns caminhos violentos e não muito corretos para uma menina de classe média de Londres do século XVIII. Eu adoro muito essa capa, é um livro bem diferentão. É o tipo de livro que sairia pela Dark Side Books. Eu acho que ficaria super bem no catálogo deles, ó, Londres de 1763. Depois temos O Perfume, grande clássico, Pandora, que é um romance bem legal, mas na época que eu li eu achei que eu ia gostar mais. Depois nós entramos nos meus Sarah Waters. Então eu tenho aqui Na Ponta dos Dedos, que eu acabei deixando no plástico, não indico fazer isso, eu sempre digo para tirar, mas esse aqui eu esqueci. Um Toque de Veludo, Um Toque de Veludo. Afinidade, gente, esse livro é muito legal. Depois o Ronda Noturna, que é um romance de Segunda Guerra. Estranha Presença, que até hoje é o meu favorito da Sarah Waters, eu amo demais esse livro, tem resenha aqui no canal. Ele é um gótico contemporâneo que fala sobre essa família talvez amaldiçoada, talvez assombrada, enfim. Mas pode ser que não seja, tá? A Serpente de Essex, outro ótimo romance de final de período vitoriano. O Terror, esse livro que eu sou apaixonada, eu sempre indico pra vocês. Isso aqui é uma experiência de leitura. Dan Simmons, que infelizmente morreu esse ano, né? Ele nos deixou esse ano. Mas o seu legado perdura e esse livro é fantástico. Se vocês gostam de histórias que se passam no frio, na neve, ambientes totalmente isolados e as pessoas tentando sobreviver, leiam esse livro. As Assombrações, que é um livro também bem curioso, vitoriano, que fala sobre uma empregada doméstica que ela vai investigar a morte da sua predecessora. Belgravia, romance do Julian Fellowes, que é o criador de Downton Abbey, também é uma delícia esse livro. Esse aqui, Pétala Escarlate Flor Branca, eu comprei no sebo por indicação de alguém, mas eu ainda não li, ele é um calhamaço, ó. Vai levar um tempo, mas ele é um romance vitoriano. As Sombras de Longbourn, que é uma releitura de Orgulho e Preconceito, porém ela é contada pelo ponto de vista dos empregados da família Bennet. Deixa eu mostrar pra vocês os que estão deitados aqui. Esses dois, eles deveriam estar na estante de cima, já, lá com a Idade Clássica, mas eu não consegui encaixar lá porque não tem espaço. Então, eu tenho aqui A Profetisa do Fim, que é sobre Cassandra e Helena, se não me engano, de A Guerra de Troia. E A Rainha do Submundo, que é um romance sobre Hades e Perséfone. Os dois livros fazem parte da mesma coleção. Olha como são bonitos, lindos, né? E eles deveriam estar lá em cima, junto com aqueles de leituras clássicas, né? Que falam sobre a Guerra de Troia e tudo mais. Só que lá eu não tenho espaço, por isso que eles estão aqui na parte de baixo. Seguindo aqui, eu tenho Drácula, Meu Amor, que é um romance, uma versão de Drácula contada pela Mina Harker. Depois eu tenho Memórias Perdidas, de Jane Austen, e Os Diários Secretos, de Charlotte Brontë, que são dois livros da C.D. James, onde ela
brinca, né, com a ideia de escrever a vida das duas escritoras e tal, como se tivesse encontrado um diário. É bem divertido esses dois. Sangue e Gelo, um romance que é bem desconhecido, mas é muito interessante. Ele fala sobre uma equipe que vai para a Antártida e lá vai descobrir um iceberg com 2 corpos vitorianos dentro. O Mapa do Tempo, que é um romance muito maluco, que fala sobre personagens que querem voltar no tempo ali no finalzinho do século XIX. O Diário de Mr. Darcy, esse aqui, ele é a recontagem de Orgulho e Preconceito através dos diários do Mr. Darcy. Então, nesse livro da Amanda Grant, você descobre o que o Mr. Darcy estaria pensando e qual seria a sua versão da história com a Elizabeth. É muito divertido e bem gostosinho de ler. Se você encontrar, eu não sei se ele tem edições recentes desse livro. Eu comprei há muito tempo, bem na época do lançamento. Eu lembro que foi bem legal de fazer a leitura. Aqui em cima eu tenho um livro que eu comprei recentemente, que é Uma Fortuna Perigosa, do Ken Follett, que é um romance dele que se passa no finalzinho do período vitoriano. E eu também tenho aqui Um Corpo no Gelo, da Ariel Lohan, que é um romance que se passa nos Estados Unidos do século XVIII. Bem interessante, tem resenha aqui no canal. Seguindo aqui eu tenho O Exílio, da Christine Baker Klein, e o outro livro dela chamado O Trem dos Órfãos. O Milagre, da Emma Donohoe, que eu li, assisti o filme. Nossa, o filme é muito legal. Depois eu tenho aqui alguns romances, aqui tem uns mais de terror e tudo mais. Mistério em Chalk Hill, que é um romance gótico de uma preceptora que vai pro interior da Inglaterra. Esse livro maravilhoso, O Pálido Olho Azul, tem edição nova, tá? Você encontra a edição nova, que eu não lembro agora de que editora é, talvez seja da Planeta, mas é um livro sensacional que vai investigar o assassinato de um cadete na academia de West Point, em Nova York. Temos o famoso Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, grande clássico da literatura de Casas Assombradas, que inspirou o Stephen King. Depois temos aqui esse romancezinho chamado O Castelo Mal Assombrado, do E.T. Hoffman. Eu acho que esse livro são contos ou novelas dele. Eu encontrei numa época, numa feira do livro, acho que eu paguei R$5 nesse livro. A Mulher de Preto, que eu amo pra ler no Halloween e ler à noite. Esse livro é assustador de ler à noite, eu adoro ele. E tá saindo uma edição nova pela Dark Side Books, tá? Então se você não encontrar essa edição, que ela é antiga, fica de olho porque tá saindo uma edição nova. A Outra Volta do Parafuso, grande clássico do terror vitoriano do final do século XIX. O Alienista, outro livro que eu sou apaixonada pela profundidade psicológica desse romance policial. Ele se passa no século XIX em Nova York e acompanha um assassino em série de jovens garotos. The Silent Companion, maravilhoso livro de Casa Assombrada. Aqui no Brasil ele saiu pela Dark Side Books com outra capa e outro nome, que se chama O Silêncio da Casa Fria. Gótico Americano, esse aqui é um compilado de histórias góticas aqui da América. Eu ganhei esse livro de presente. Noite Polar, que eu adoro pra ler no Halloween também, pra ler à noite, é delicioso, de assustador, de frio na espinha. Senhora Poe, romance que fala sobre a poetisa Frances Osgood e o seu relacionamento com o Edgar Allan Poe. Aqui eu tenho Dois a Isabel. Vocês perceberam que aqui tá uma misturinha, né? Tem uns góticos, aí tem um romance histórico, daí aqui tem romance histórico da América Latina. Mas assim, a gênese aqui é muito parecida. É tudo romance histórico, século XIX e tudo mais. E eu vou me guiando mais ou menos desse jeito, mesmo que não faça muito sentido, talvez, pra outra pessoa. Então aqui eu tenho A Filha da Fortuna e o Retrato em Sépia, da Isabel. O Herança Macabra, que é um livro de mistério da Verônica Laca, mas ele é um livro pesado, tá? Esse aqui eu indico só pra... Assim, se você tiver ali com a cabeça legal. Depois temos esse livro que eu ganhei também, que se chama Massacre, é de um escritor mexicano, eu acho, que é um conto de terror, espero ler esse ano também. Seguindo aqui temos A Filha do Dr. Moreau e Gótico Mexicano, ambos da Silvia Moreno Garcia. E aqui, meio perdido desses góticos de fantasma, tem E o Vento Levou, e esse livro chamado Dentes de Dragão, do Michael Crichton, que é um livro sobre a busca de ossos de dinossauro no século XIX, no Velho Oeste americano. Sério, essa é a sinopse desse livro. Por que eu não li ainda? Não faço ideia, porque a sinopse é fantástica. Subindo dali, nós vamos para cá continuar com livros que têm um fundo mais histórico e vamos começar a entrar em outros romances também. Então, aqui no cantinho, eu começo com A Papisa Joana, que é um romance que fala sobre a possível existência de uma papisa, mulher ali na Idade Média. Depois temos os 7 volumes de Os Reis Malditos, que é uma série de romance histórico francesa muito boa para quem
gosta de romance histórico, com esse design simplesmente deslumbrante da Record. Então nós temos aqui, ó, o Rei de Ferro, a Rainha Estrangulada, Os Venenos da Coroa, A Lei dos Varões, A Loba da França, A Flor de Lis e o Leão e Quando um Rei Perde a França, que é o 7º e último volume. Depois nós temos alguns romances históricos brasileiros. Eu tenho o Novo Mundo em Chamas. Novo Mundo em Chamas. Deixa eu mostrar o que tá aqui em cima, senão eu não vou conseguir tirar. Eu tenho aqui O Homem que Odiava Machado de Assis, que é um romance sobre um personagem que ele odeia o Machado de Assis. Eles convivem um com o outro. E esse cara tem muitos problemas com o Machado, mas a gente vai lendo e vai descobrindo que na verdade o problema é ele. É um romance bem curioso e diferente. Depois eu tenho aqui A Dança da Serpente, que eu recebi recentemente, do Paulo Stuck, que é um romance que se passa no século XVIII aqui no Brasil. Vai ser uma das minhas próximas leituras, aliás. Aqui então nós temos O Novo Mundo em Chamas e o Guerra de Mil Povos, ambos do mesmo autor. Eu li o primeiro livro dele, gostei bastante quando eu li. Depois eu tenho 2 volumes da série da Casa das Sete Mulheres, da Letícia Warshawski, que na verdade é uma trilogia, né, o trabalho completo, mas eu só tenho esses 2, que é A Casa das Sete Mulheres e o Travessia. A Casa das Sete Mulheres é o que virou a série de TV e a Travessia conta a história da Anitta e do Giuseppe Garibaldi. Depois temos Machado de Assis. Eu tenho Memórias Póstumas e eu tenho uma versão de Dom Casmurro. Essa aqui foi uma das primeiras edições, um dos primeiros livros que eu ganhei na minha vida e eu guardo com muito carinho porque eu era criança quando eu ganhei esse livro e ele tá até hoje na minha estante e vai continuar porque ele lembra o início da minha vida literária. Depois temos Caminhos Cruzados, que foi o primeiro livro do Érico Veríssimo que eu li, também foi um presente quando eu era criança. Não sei se esses livros eram muito adequados para uma criança, mas naquela época eu já comentei com vocês, quando nós éramos menores, a questão da idade, assim, do controle de idade não era muito fomentado. Então, não tinha muito controle em relação à leitura, ao que nós líamos. A gente lia o que aparecia. E eu ganhei esse livro, eu devia ter uns 12 anos, eu acho, eu li. E eu lembro que eu fiquei, uau, que coisa incrível, meu Deus, eu quero ler tudo. E eu lembro que depois eu fui pra biblioteca pra pegar outros livros do Érico Veríssimo, um dos maiores nomes da nossa literatura até hoje, tenho certeza. Tanto ele quanto o filho são maravilhosos, né? Seguindo, eu tenho alguns livros que tem viagem no tempo, mas antes deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, esses que estão deitados, que daí fica mais fácil. Eu tenho aqui A Única Mulher, que é um romance que fala sobre a Hedy Lamarr, que foi uma atriz de Hollywood e também foi, digamos, a primeira programadora da história, algo assim. Esse aqui é uma versão romanceada da vida dela, eu comprei no sebo também. Depois eu tenho um exemplar de Maia e Natasha, numa edição da Tag, que eu ganhei de uma amiga, tá aqui pra eu ler também. Esse aqui é um romance que se passa ali no período da Guerra Fria. O Menino que Desenhava Sombras, eu li recentemente e esse livro é muito bom, muito, muito bom mesmo, mas é um livro pesado, difícil, mas necessário de ser lido. Também li 6 Dias em Bombaim, não faz muito tempo, né, tem resenha lá no meu Instagram dele, eu falei desse livro aqui num dos meus vlogs. E agora sim, então aqui agora eu consigo mexer. Eu tenho aqui alguns livros que tem viagem no tempo. Então, Outlander, o primeiro livro da série. Eu já tive 5 livros dessa série, mas eu confesso pra vocês que eu fui me desfazendo dos outros, porque eu não gostei tanto assim das histórias. Mas o primeiro livro eu ainda acho ele estupendo, então eu segurei o primeiro volume. Depois temos O Que o Vento Sussurra, com essa capa belíssima, que é um livro com viagem no tempo pra Irlanda. O Ministério do Tempo, esse livro eu ganhei de aniversário no ano passado. A Mulher do Viajante no Tempo, também é um livro super famoso, eu acho que tem um filme também bem legal. Os Sete Maridos de Evelyn Hardcastle é sobre um cara que ele fica acordando no mesmo dia várias vezes seguidas, sabe? Pra tentar descobrir a verdade. Depois temos antes de existirem os hypados, existia esse livro. Antes de ter BookTok, internet, Instagram, quem é que lembra desse livro? Que era o que havia de mais hypado na época, era Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden. Esse livro vendeu muito, hein? Meu Deus, eu li ele na época do lançamento. Era o tipo de livro que todo mundo tinha um exemplar em casa, todo mundo tinha lido, todo mundo sabia da história. E confesso que na época que eu li eu gostei muito, gostei bastante. Eu sei que depois o autor se envolveu em algumas polêmicas, então eu não sei se o livro ainda ele se mantém atual, se ele continua sendo bom. Mas tenho vontade de reler uma hora dessas, viu? Pra descobrir. Mas antes do hype existir, esse livro já era significado de hype. Seguindo então, eu tenho aqui A Última Concubina, Os Segredos do Clube Briar. Aqui tem algumas coisas meio de Segunda Guerra Mundial. Depois temos A Caçadora de Kate Quinn, O Guerra, Adorável Guerra, essa edição belíssima da Dark Side Books, que é um livro que... Esse aqui é um exemplo, tá? Ele é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, então ele tem um fundo histórico. Mas ele também é um livro que tem fantasia, porque fala dos deuses gregos. Então, tem uns livros, assim, que eles são uma mistureba. Então, eles acabam podendo ficar em mais de um lugar da estante. Não sei se vocês passam por isso também. Como é que vocês decidem quando isso acontece? Depois eu tenho o Se o Destino Nos Trouxer de Volta, da Maria Dueñas, O Tigres em Rio Vermelho. Esse livro eu ganhei de uma amiga. Eu não li, mas eu lembro que ela me deu por causa da capa, que ela achou bonita. E também é um livro
livros pós-Segunda Guerra Mundial. Depois temos, olha aqui, ó, outro exemplo. As Videntes, da Libba Bray. Ele é um romance que se passa em Nova York do início do século XX, então ele tem um fundo histórico, mas também tem uma pegada de fantasia nos personagens principais, então ele acaba ficando aqui meio que misturado. Seguimos com O Canto do Pássaro, que foi um dos primeiros livros que eu tive também. Eu devia ter uns 13 anos na época. Também não era um livro adequado para minha idade, mas eu ganhei de uma amiga na adolescência. O Sabado das Feiticeiras, do John Updike, que esse aqui alguém me indicou ele, eu acabei comprando um dia. O Grupo, da Mary McCurdy, esse aqui também alguém me indicou. Eu compro muito livro de indicação, gente. Eu levo muito a sério as indicações que vocês me dão. Sempre que vocês indicam algum livro nos vídeos, a primeira coisa que eu faço é dar uma jogada no Google ou lá na Amazon pra saber se o livro tem a ver comigo, e se tiver interesse, eu anoto pra comprar futuramente. Seguimos aqui com Rebecca, da Daphne du Maurier, um dos meus suspenses psicológicos favoritos, publicado na década de 30. Tem várias edições, inclusive tem uma edição nova que saiu pela Dark Side, mas eu gosto muito dessa, porque foi a edição que eu li na época de biblioteca pública, e eu curto muito essa capa, eu acho ela sinistra. Aliás, gosto de todas essas edições da Abril Cultural. Essa aqui do grupo, ó, da Mary McCarthy, é da mesma coleção. Eu acho que elas são muito legais. E na sequência nós temos o Senhora Winter, da Susan Hill, que muita gente não sabe, é a continuação de Rebecca. Essa continuação foi escrita pela Susan Hill, que é uma autora contemporânea de suspense e terror, e eu acho que foi uma encomenda esse livro. Eu tenho que pesquisar um pouquinho mais sobre ele pra entender, mas ele começa do ponto onde Rebecca terminou. Não sei se tem alguém ali que leu. Esse tipo de continuação geralmente não dá muito certo, né? As pessoas não gostam. Mas a Susan Hill é uma escritora talentosíssima, então eu não duvido que tenha dado certo na versão dela. Depois temos O Sol é para Todos, O Prisioneiro do Céu. Esse livro que não dá pra ler o título, mas é Uma Bela Propriedade. Esse aqui também eu comprei por indicação de alguém há muito tempo. Encontrei ele numa viagem pra Curitiba. Depois temos Os Ladrões de Cisne, da Elizabeth Kostova, que é um romance que fala sobre arte. O Historiador, que é um livro que eu gosto muito, 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 muito. É um livro que fala sobre a caçada a Drácula pela Europa Oriental. Tem edições diferentes desse livro, você encontra muito em sebos, tá? Vale a pena conhecer. Depois temos Jonathan Strange e Mr. Norrell, que eu comprei no finalzinho do ano passado, eu até mostrei pra vocês, né? Que esse aqui também foi uma indicação que eu vi num vídeo de alguém. Na Estrada de Helicô, esse livro, ele foi muito famoso há uns 15 anos, mais ou menos, na época do Tumblr. Não sei se alguém aqui que me segue teve Tumblr e era da época dessa rede social, mas eu tinha um, e esse livro era muito falado por lá. Ele era um daqueles livros obrigatórios de você ler se você tivesse uma conta no Tumblr, sabe? Uma coisa assim. E ele saiu aqui no Brasil pela Seguinte, e na época eu lembro que eu comprei ele, eu li. É um livro legal, ele se passa numa escola, numa universidade, não lembro direito, mas é um livro bem interessante, assim, na época eu gostei. Precisaria reler, porque eu confesso que eu não lembro dos detalhes dele, mas esse foi um daqueles livros muito famosos antes de livros serem hypados. Seguindo, nós temos os 351 livros de Irma Arcuri, Tão Mais Bonita, da Cara Hoffman. Esse aqui é um suspense dramático, ele deveria estar na estante de baixo, e agora? Será que eu deixo ele aqui? Bom, depois eu decido, tá? Olha ali o que eu vou descobrindo coisas. Eu tenho As Sereias, que é um romance contemporâneo com fantasia. As Mulheres Wayward, que eu ainda não li, mas segue a mesma linha. Julieta, também um livro que já foi muito hypado antes do hype existir. O Famigerado Morte Súbita, da J.K. Rowling, primeiro livro que ela publicou pós Harry Potter e que muitas pessoas amam, muitas odeiam o livro. Depois temos a queridíssima Donna Tartt, com o seu lindo, maravilhoso A História Secreta, que é um dos meus livros favoritos. E o Pintacilgo, que eu comprei na época que eu tava viciada em História Secreta, mas acabei não lendo. Ele é um calhamacinho. Mas eu sempre prometo que eu vou fazer a leitura dele durante o ano e acabo não fazendo. Mas eu quero muito, viu? Seguimos com Marisha Passel, que eu tenho 2 livros dela. Eu comprei O Filme Noturno, que foi um livro que eu li e, gente, eu fiquei fascinada por esse livro na época. E quando eu li ele, as pessoas me disseram que eu tinha que ler o outro livro dela, que é esse aqui, ó. O Tópicos Especiais em Física das Calamidades, que ele é considerado meio Dark Academia, então eu acabei comprando. Depois eu tenho Babel, da Kuang. Aqui, ó, aqui eu tenho umas coisas meio Dark Academia. Então, ó, O Filme Noturno, A História Secreta, A Física das Calamidades, é tudo Dark Academia. Babel, o Como se Fôssemos Vilões, que é um Dark Academia sobre Shakespeare. Vita Nostra, também é considerado. Esse aqui tá de penetra aqui, né, no Dark Academia, mas tudo bem. Uma Vida Pequena, que eu gostaria de ler esse ano. Bunny, que é uma espécie de Dark Academia com surrealismo. Nona Casa, que é um Dark Academia com fantasia, e a sua continuação, Para o Inferno. Aliás, o terceiro livro sai esse ano, de acordo com Ali Bardugo. Depois aqui
aqui, aí já foi. Aí já desisti, aí eu já não tava mais pensando no que eu tava botando na estante, porque eu vou para Conclave, do Robert Harris, Anjos e Demônios, O Código da Vinci, O Símbolo Perdido e O Segredo Final, que é o último livro dele aqui no Brasil, que eu quero muito ler, os outros já foram lidos. Minos, o melhor livro desconhecido que eu já li na minha vida. Esse foi um dos primeiros livros que eu tive na minha estante, que eu comprei com meu próprio dinheirinho. Na época, ele saiu na época ali dos Dan Brown, assim, ele tinha uma proposta parecida. E eu lembro que eu era totalmente fascinada por essa história, por esse livro do Marcos Villatoro. E ele é um livro que tinha continuação, mas a continuação dele nunca mais saiu. E ele também tem um mistério, ó, que fala sobre o Inferno de Dante. Teve aquela fase Dan Brown, não sei se vocês lembram, quando o Dan Brown ficou muito famoso, que começaram a publicar um monte de livros que tinham a mesma temática ou o mesmo estilo de escrita. E esse Minos é daquela época, mas é um livro bom, tá? Eu lembro que eu li e reli ele umas 4 vezes. A Profecia do Paraíso, que segue a mesma linha Dan Brown. Aí temos o Sétimo Unicórnio, que eu comprei num sebo por causa da capa. Olhem que capa linda. E essa capa aqui, ela é uma reprodução da tapeçaria verdadeira, que tá lá em Paris, no Museu Cluny. Aqui a gente entra em outras bagunças, né? Ó, Tony Susan, que eu não consigo classificar Tony Susan, gente, eu não sei. Ele é um romance contemporâneo, mas ele é um romance com um pouco de suspense, mas ele é um drama, não sei, não faço ideia. Então, se eu não faço ideia, eu deixo os que eu não faço ideia meio juntos. Pessoas Normais, eu acho que é um romance contemporâneo, mas eu ainda não li. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, O Brilho da Estrela, da Danielle Steele, também ali na minha adolescência, ganhei ele na adolescência e continua na minha estante. Tenho um apego emocional por esse livro. Pedro e Daniel, que é um romance contemporâneo. Aqui temos 2 Marian Keys, Férias e Do Fim das Férias. E aqui no cantinho, quase escondidas pela minha planta, eu tenho algumas coisinhas também, então vamos ver. Tenho aqui A Casa do Lago, da Kate Morton, O Jardim Esquecido, A Prisioneira do Inverno, agora Guardiã dos Segredos do Amor. Aí eu tenho 2 livros aqui sobre clube. Ah não, os 3 são sobre livraria. Ó, o Clube de Leitura da Jane Austen, A Livraria e Era Uma Vez Uma Livraria, que eu li no ano passado. E aqui eles estão, então, meio escondidinhos pela minha planta. Esse livro aqui da Kate Morton eu gosto muito, que é A Prisioneira do Tempo. Esse aqui, O Jardim Esquecido, também é bem legal. Teve uma época que eu li esses 2 e eu fiquei muito fascinada pela Kate, e aí eu comprei os outros livros dela porque eu queria ter todo. Terminando lá na plantinha, nós vamos descer e finalmente nós vamos entrar na seara dos livros de mistério, livros policiais e toda a gama de suspense que possa existir. Então, começando aqui no cantinho dessa estante, aqui eu já começo com os suspenses nacionais, depois eu vou mudando para outras nacionalidades. Os suspenses da estante, eu separo eles por nacionalidade. Por quê? Não sei, gente. Na minha cabeça isso faz sentido, então eu separo o macro é por gênero, mas o suspense é macro, é o gênero, e depois eu vou pra nacionalidade e depois eu vou pra autor. Cat, isso não faz sentido na minha cabeça. Não é, gente, mas na minha fase, aí eu deixo desse jeito e eu me encontro desse jeito. Então vamos lá, começando pelos suspenses aqui no cantinho, suspenses nacionais eu tenho A Voz de Joelma, Colega de Quarto do Victor, O Casamento, Quando Ela Desaparecer, que vai virar série agora, né? Filme, série. Os Segredos Enterrados Dispensam Coveiro, da Isa Artagão. Uma Estranha Obsessão, do El Machado. Opa, aqui tem mais um livro do El, O Fogo Caminha com Fogo, e do irmão dele, que é o Webb Machado, eu tenho O Retorno de Melissa Scovby. Depois temos O Último Domingo, da Angela Cantoni. E aqui, deixa eu mostrar os que estão deitados, porque senão eu não vou conseguir mexer. Eu tenho Fome, da Isa Artagão, O Circo do Sr. Farfalle, Zorobabel, Avenida Vazia. Aqui tem A Casa dos Pesadelos, Perigo na Esquina, A Última Sonata, Verdade Sem Rosto. Agora voltando pra cá, que agora fica mais fácil. Medeia Morta, da Cláudia Lemes, Colheita de Ossos, do Pablo Zorzi, O Segredo de Saint Michel, A Última Sentença, O Mistério, que é um dos primeiros livros policiais brasileiros. Aí aqui terminou os nacionais, eu começo a entrar em outras nacionalidades. Aqui são os canadenses. Então eu tenho Benjamin Stevenson, depois a Jennifer Hillier com Nada Fica no Passado, Pequenos Segredos, a Louise Penny com Natureza Morta, Graça Fatal e Revelação Brutal, depois a Ashley Odran com O Impulso, e o Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver, que também é canadense. Aí eu tenho... É canadense ou australiano? Enfim, não me lembro agora. Mas a Jane Harper é canadense, então eu tenho dela A Seca e A Força da Natureza. Aqui nós vamos entrar em alguns livros suspenses orientais. Então eu tenho O Bom Filho, que é da Coreia do Sul, O Imagens Estranhas e O Casas Estranhas do Ketsu, eu acho que é japonês? É japonês? Não me lembro agora. O Confissões, da Kanai Minato, também é japonês. Aqui nós vamos entrar nos italianos. Então temos O Tribunal das Almas, do Cariti, Pista Negra, A Costela de Adão e Primavera
Primavera Maldita, da série do Rocco Schiavone. Depois temos Andrea Camilleri com A Forma da Água, Um Ninho de Cobras e o lançamento recente, A Pirâmide de Lama. Depois temos os espanhóis, então, com A Dolores Redondo, com A Espera de um Dilúvio, O Guardião Invisível, que eu adoro, é muito bom esse livro, A Garota de Neve, do Javier Castillo, O Silêncio da Cidade Fria, esse livro é muito bom, indico bastante. A Rainha Vermelha, que eu não li ainda, ano passado eu comprei ele no sebo, tem um filme ou uma série no Netflix, não me lembro. Aí vamos para os franceses. Eu tenho o Michel Bussy com Ninféias Negras, o Pierre Lemaitre com Bodas de Sangue e o maravilhoso Irene. Depois temos o Guillaume Musso com A Vida é um Romance e Angélique, que eu adoro essa capa. Seguindo, eu tenho 3 livros da Val McDermid, que é escocesa. Então eu tenho O Canto das Sereias, Rastros de Sangue e O Prelúdio para a Morte. Aliás, eu quero ler um livro da Val esse ano. Qual deles eu devo ler? Qual desses 3 aqui você acha que eu deveria começar? Me diz aí. Deixa ali o teu comentário. Cat, começa por tal. Depois temos O Meu Amor, Tana French, que eles estão de cabeça pra baixo. Como assim? Olha só a bagunça que eu fiz aqui, gente. Eles estão de cabeça pra baixo. Pronto, arrumados. Então eu tenho No Bosque da Memória, O Dentro do Espelho, O Passado é um Lugar, Porto Inseguro, O Canto dos Segredos. Esse aqui fazem parte da série Dublin Murder Squad, então eles ficam juntos. E aqui eu tenho Árvore de Ossos. Aí olha só uma coisa. Esse Árvore de Ossos, ele saiu pela coleção Elas da Dark Side. Eu queria deixar a coleção do Elas toda junta, porém, as escritoras do Elas têm nacionalidades diferentes, então eu acabei separando a coleção Elas e colocando os livros por nacionalidade. Então é por isso que a Tana tá aqui em cima junto com os outros livros dela, em vez de estar junto com a coleção Elas, porque eu achei que ficaria mais coerente com a minha organização se ela ficasse dentro dos livros da Tana, dentro da nacionalidade irlandesa, dentro da minha classificação pessoal. Mas eu tenho às vezes vontade de juntar todos os livros do Elas, viu? Mas dessa vez foi mais forte e eu acabei deixando dentro da minha própria classificação. Tanto é que aqui, ó, eu tenho mais livros aqui do Elas, ó, que não estão lá junto dos outros porque eles são britânicos. Então eu tenho o John Mars, com Tudo em Família, a Sharon Bolton, com Pacto de Silêncio, O Colecionador de Monstros, da Sam Holland, Alice Finney, que é o grande nome do momento, né, com O Dele e Dela e com Pedra, Papel, Tesoura. Aí eu tenho Restos Humanos, da Elizabeth Haynes, Ritual, da Mo Hayder. A Mo Hayder, inclusive, nos deixou não faz muito tempo. Ela partiu nova, ela era uma escritora nova. Depois temos a C.J. Tudor aqui com Garotas em Chamas, que é bem legal esse livro. Devia até ter um pouquinho mais de hype. O Homem de Giz, que foi o primeiro livro dela e particularmente não é meu favorito. Depois temos O Que Aconteceu com Annie e o livro dela de contos chamado 11 Portas para a Escuridão. Tá faltando um livro dela aqui, que é o Tormenta, porque tá emprestado. Aliás, gente, eu tenho vários livros emprestados. Eu não me importo de emprestar para pessoas de confiança. Então, por exemplo, no mês retrasado, uma amiga minha passou aqui em casa e ela levou uns 7 ou 8 livros para ler porque ela estava de férias. Então tem vários livros que não estão na minha estante porque estão com outra pessoa que eu emprestei e o livro da C.J. Tudor está com uma outra pessoa. Depois temos, então, Lisa Jewell com A Família Perfeita, Um Corpo na Banheira, da Dorothy Sayers, que é inglesa também, O Homem da Casa de Chá, O Mistério dos Chocolates Envenenados. Aqui a mesma coisa, ó, essa coleção aqui do Clube do Crime da HarperCollins, eu pensei em deixar ela junta porque eu tenho outros volumes, mas seguindo a minha classificação, eu resolvi deixar eles separados por nacionalidade. Então esses aqui que são os ingleses estão aqui. Mas eu não descarto futuramente juntar a coleção toda em um lugarzinho único pra ela, em vez de deixar eles aqui separados pela nacionalidade. Paula Hawkins com Em Fogo Lento, A Hora Azul. Aqui eu tenho 3 livros em cima, então eu tenho o maravilhoso Criança 44, O Colecionador também na capa da Abril, que eu gosto bastante, O Primeiro Dia de Primavera, esse aqui eu ganhei recentemente. Aqui eu tenho mais um livro do Tom Rob Smith, que é o A Fazenda. Depois temos O Homem Sussurro, O Canibal de Nine Elms, Todas as Cores da Escuridão, maravilhoso, A Outra Irmã e A Casa dos Sonhos, ambos da Claire Douglas, Os 12 Segredos do Robert Gould, Morte no Internato da Lucinda Riley, que foi o único romance policial que a Lucinda escreveu antes de falecer, A Morte da Senhora Westway, da Ruth Ware, O Clube do Crime, do Richard Osman, A Loucura, da Dan Kurtajik. Esse aqui também é um livro que ele tem uma mistura de investigação com sobrenatural, então ele acabou ficando aqui. Depois temos a Cara Hunter com Assassinato em Família, Onde Está Daisy Mason e O Sem Saída. E aqui eu finalizo a estante dos ingleses com a minha coleção do Robert Galbraith. Então eu tenho O Chamado do Cuco, Bicho da Seda, vou
Invocação para o Mal, Branco Letal, Sangue Revolto, Coração de Nanquim e O Túmulo Veloz. E aqui na parte de baixo da minha estante eu deixo separado as 3 edições em inglês que eu comprei, porque na época eu tava muito ansiosa pra ler e os livros demoravam um pouquinho pra ser publicado por aqui, e eu acabava comprando eles em inglês mesmo pra ler. Então eu tenho o Little White, o Troubled Blood e o The Inca Black Heart em edições em inglês, que eu deixo aqui separados porque eles são muito grandes, gente, vocês não têm noção. Se os volumes em português já são grandes, os em inglês são muito maiores. Aí eu deixo eles separados aqui numa outra área da estante, porque lá em cima eles não cabem. E eu vou finalizar o vlog, então, aqui nos livros policiais ingleses, e no próximo vlog a gente vai descer finalmente para os livros americanos de suspense, literatura policial e mistério. Espero que vocês gostem. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!